Tá certo, vamos lá, rapaziada. Os 9 alinhamentos morais, qual deles você tem? Vamos ver. Imagine estar prestes a deixar seu melhor amigo morrer porque salvá-lo significaria roubar um remédio de outra pessoa. Se você realmente tivesse Foda-se. um alinhamento legal e bom, não apenas o ignoraria enquanto ele te implora, dizendo que quer ver seu filho recém-nascido, os princípios e a moral seriam inquebrantáveis para você. Mas surgiria um grande problema com isso, e os 4 exemplos a seguir ilustram isso. Superman, com seus poderes, podia deter qualquer ameaça. No O entanto, Superman poderia virar um autoritário. E adivinha, ficou uma merda. Né, não deu certo por causa que o mal nunca dá certo. Cara, olha, não posso falar. seu compromisso com a lei é tão absoluto que conquista um exército de inimigos com atitudes como permitir que um vilão escape, porque impedi-lo significaria violar as leis de um planeta Cara, é só ele estabelecer dominância. Alguém consegue derrotar ele lá? Não. Já era, vai lá e faz. alienígena. Em sua mente, a justiça não justifica quebrar as regras. E o mesmo acontece com Batman ou o Capitão América. Eles defendem seus valores e a lei para proteger e servir, mesmo com grande custo pessoal. Priorizam a justiça, a ordem e o bem-estar dos outros, frequentemente colocando esses valores acima de Vingança. seus próprios desejos pessoais, segundo um código moral e legal extremamente rígido. Se uma pessoa legal e boa encontrasse uma carteira perdida, ela a levaria à polícia, mesmo que conhecesse o dono ou pudesse levá-la Eu diretamente deixava na casa do responsável. Se eu conseguisse. ao escritório de Obviamente, eu ia pegar, sei lá, uns 5 reais. Aí ia devolver. achados e perdidos, porque acredita na ordem e na Sabia que tecnicamente tem uma lei pra isso? lei como a melhor Se você for lá e achou uma carteira, a pessoa tem que te dar alguma gratificação sobre. forma de fazer o que é certo, mas você não estaria abrindo mão da sua humanidade. Vejamos por quê. Se você tem um alinhamento neutro e bom, é mais complexo e profundo. Imagine que há uma aldeia enfrentando uma crise, uma inundação que ameaça destruir tudo. Um neutro bom não ficaria debatendo o que é mais justo. Eles fariam o que fosse necessário para salvar o maior número possível de pessoas, mesmo que, como veremos, isso implique tomar decisões que muitos considerariam questionáveis. Eles não se preocupam muito com a forma como se chega a esse resultado. Mas se você acha que os fins justificam os meios e a única regra deles, está perdendo algo crucial. Cada situação é um quebra-cabeça e nem Tem sempre que pensar bem em que tipo de situação você vai querer se envolver pra ajudar os outros. Que nem tudo você tem que se meter o bedelho. o que parece certo à primeira vista é a melhor opção. Uma decisão aparentemente simples certamente esconde o peso de uma contradição inquietante que poucos percebem no início. Fique atento, porque se você for neutro e bom, pode decidir derrubar uma ponte para desviar a água e salvar a maioria, mesmo sabendo que deixaria muitas pessoas presas do outro lado, sem forma de escapar. Essa abordagem implica flexibilidade. Não há um sistema ou conjunto de leis que defina suas ações. O que guia o seu comportamento seria o bem-estar das pessoas, e as regras, para você, seriam uma ferramenta, não uma prisão. As regras são uma ferramenta, droga, mas tipo, as regras têm que ser seguidas. Por isso que tem que ter regras boas. Pra elas serem seguidas. Por exemplo, quando o Homem-Aranha enfrenta uma situação perigosa, seu objetivo não é cumprir todas as leis, mas sim proteger vidas. Ele não para pensar se está agindo dentro dos limites legais. Sua única preocupação é salvar os inocentes. Luke Skywalker também reflete essa flexibilidade. Apesar de vir de uma tradição Jedi, ele não se limita a seguir os ensinamentos ao pé da letra, quando as regras não se alinham com o que ele considera moralmente Você só pode estar brincando. Bom. Funcionar. Correto, ele não hesita em desafiá-las. E sua decisão de salvar o pai, em vez de matá-lo como lhe pediam, é uma prova de seu compromisso com o bem, mesmo que isso o coloque contra outros Jedi ou contra todas as estruturas em que foi treinado. Se você fosse neutro e bom e encontrasse uma carteira perdida, a devolveria diretamente ao dono, porque o importante é fazer o bem, sem se preocupar com seguir procedimentos formais. Mas vamos ao rebelde. Certo. O alinhamento caótico e bom costuma ser chamado de o rebelde por uma razão. Imagine um povo que vive sob o comando de um tirano. Suas leis são claras. Ninguém pode abandonar o lugar, nem se rebelar, ou as consequências serão fatais. Mas então, chega... O caótico e bom é um idiota. Ele não sabe o que ele está fazendo, muitas vezes.
forasteiro, alguém que não pertence àquele sistema. E ele não tenta negociar, não reúne aliados, nem organiza uma revolução pacífica. Em vez disso, entra na mansão do tirano, rouba suas riquezas, causa um incêndio que o obriga a fugir. O povo fica livre, Opa, mas o caos o cara que fica... mandou uma mensagem aqui que eu não consigo ler, mano. Que porra. Calma aí. Interagir. Rapaz, eu ia pegar essa carteira. Ih, sai fora. Eu não ia ajudar o meu amigo porque eu não tenho amigo, aí é foda. para trás é difícil de ignorar. É assim que agem os caóticos Agora eu tô bons, conseguindo ler o pessoas chat que aqui, quebram rapaziada. regras, desafiam sistemas e criam seu próprio caminho em direção ao bem, sem se preocupar com métodos convencionais ou com as consequências imediatas. Cara, se você está fazendo bem pelo bem, não tem que ficar pensando nisso aí não, mano. Na moral. Tem que fazer o certo pelo certo e o bem pelo certo. Você fazer o, sei lá, fazer o bem, fazer as coisas em boas intenções. O inferno tá cheio de boas intenções, cara. Você tem que pensar bem no que você vai envolver, o que você vai fazer. Para eles, as leis e a autoridade são apenas obstáculos, quando se colocam entre eles e o que consideram justo. Robin Hood, por exemplo, é um clássico exemplo. O Robin Hood é um idiota. Ele não sabe o que ele está fazendo direito. Ah não, se eu der o dinheiro dos ricos pros pobres, os pobres vão virar. Eles vão ter a oportunidade. Cara, você só tá tirando de um pra dar pro outro. Se um está fazendo o mau uso do dinheiro, você tem que fazer o seguinte: você tem que ver se você está fazendo mau uso do dinheiro pra, sei lá, crimes. Mau uso do dinheiro pra sei lá. Pra mau uso do dinheiro pra crimes. Você não tem que dar a porra do peixe pro mais pobre. Você tem que dar a vara. Você tem que dar a oportunidade pra eles ir lá e fazer os bagulhos deles sozinho. Não são corno maldito que queira tirar dos outros pra dar pra alguns. Desse alinhamento. Vive fora da lei, desafiando a autoridade do xerife de Nottingham e roubando dos ricos para dar aos pobres, sem se preocupar nem um pouco com as regras ou com a estrutura estabelecida. Embora seus métodos sejam caóticos, ele sempre tem a intenção de fazer o bem, libertando as pessoas Mas da ele não tirania. sabe que se ele está fazendo é certo. Cara, joga em Metafor. Tem uma personagem no jogo que é literalmente tenta fazer uma de Robin Hood, mas ela percebe, porra, mas isso aí é meio que errado, assim, meio que é um comunismo, assim. Mesmo Você prefere coisas grandes ou coisas pequenas sem mente poluída? Como assim, coisas grandes? Se eu pudesse escolher fazer grandes coisas boas, eu faria. Se eu não pudesse fazer grandes coisas boas, eu faria pequenas coisas boas. Só que, tipo, pra poucas pessoas. E se eu pudesse fazer grandes coisas boas, eu ia fazer grandes coisas boas pra muitas pessoas. que isso signifique quebrar cada uma das normas. Tony Stark, por exemplo, nunca foi conhecido por seguir ordens. Exato. Seu gênio e ego o levam a romper protocolos e desafiar as autoridades, mas ele sempre faz isso com o objetivo de proteger os outros, mesmo que isso o coloque em conflito com seus próprios aliados. Existe um dilema muito grande se você for caótico bom, e não é se você vai quebrar as regras, mas sim o que está disposto a... O que você está fazendo é correto. Estar certo e estar correto são coisas diferentes. A gente tem que aprender as etimologias das palavras. Você pode estar certo em pensar de um certo jeito, mas você está errado em agir. Você não estaria correto em agir desse certo jeito. Eu não consigo dar um bom exemplo, mas é assim que funciona. a sacrificar para cumprir sua missão, porque lutar pelo bem geralmente causa um caos bastante grande, porque, embora libertem outros, às vezes, o preço dessa liberdade pode ser mais alto do que esperavam. Se você encontrar uma carteira perdida, deixaria em um lugar visível com um bilhete para que o dono a encontre, confiando que as pessoas... Aí, ó, idiota. É literalmente isso, ele é o idiota. agirão de boa fé e criando um pouquinho de caos no caminho. E se você gostou disso e achou divertido, apoie e torne-se membro agora pelo preço de um café para que possamos continuar subindo vídeos Safado escapou. Ah, mano, essa porra dessas controversos, como o dos símbolos nazistas, símbolos de gangues, todas as drogas e muito mais. Muito obrigado. O alinhamento legal neutro, sim, é algo bom. Imagine um criminoso de joelhos implorando por perdão. E à sua frente, um juiz que não demonstra... Não, executa. Ou tipo, põe numa perpétua. Pronto.
nenhuma emoção. O caso é claro, as provas são contundentes e a lei exige uma sentença. Mas, tipo, você só pode recusar quando tiver, tipo, 100% de certeza. Até lá vai ser perpétua. Até lá. Severa. A multidão que assiste espera um gesto de compaixão e Não. pressiona você. Mas você, como juiz, não cede. Você não está ali para interpretar a moralidade. Não, as leis não têm que ser interpretadas. Você tem que fazer o que tá escrito ali. Ah, e aquele negócio de... Ah, eu só estou seguindo ordens. As ordens, elas são boas? Elas são corretas? Não, você não tem que seguir. Nem para decidir o Se que você é segue, você está fazendo isso por boa vontade. Seu merda. certo com base em seu coração. Você está ali para aplicar a lei exatamente como está escrita. Para você, a Sim. equidade não é uma questão de sentimentos, mas de manter o sistema intacto. Se você tivesse um alinhamento legal neutro, frequentemente chamado de um juiz, não apenas Você ia ser o cara. Você ia ser o idiota que ia perdoar qualquer coisinha. seguiria estritamente as leis, regras ou códigos, como também não deixaria que sentimentos pessoais influenciassem suas decisões. Um exemplo claro é o agente Smith em Matrix. Para Smith, as regras do sistema são absolutas e qualquer desvio delas deve ser eliminado. Sua abordagem implacável e sem emoções o torna a representação perfeita de alguém que segue as leis do sistema à risca, mas sem se importar nem um pouco com as consequências humanas. Obi-Wan Kenobi, especialmente em suas primeiras fases, também reflete esse alinhamento. Como Jedi, ele segue o código Jedi e as normas da ordem com disciplina absoluta, mesmo quando as decisões que precisa tomar o colocam em situações moralmente complexas. Mas o maior desafio para os personagens legais neutros é este: o que acontece quando as leis que supostamente protegem também ferem, ou quando cumpri-las significa... Aí ele tem que fazer. Ele tem que se. Tem que entender qual é a diferença das coisas. Ele tem que, pelo menos, saber fazer o próprio autodiscernimento. Pra não fazer merda. ignorar a Em compaixão nome de eu só estou fazendo o meu trabalho. e a verdadeira justiça, não uma justiça artificial, vamos sair da sala de julgamento e ir para um campo de batalha. Alinhamento neutro verdadeiro. Um guerreiro está em um campo e à sua frente, dois exércitos se enfrentam com Ah ferocidade. não, os dois lados na verdade estão corretos. Não, porra! Como tudo Não, na porra. vida, ambos têm certeza de que sua causa é justa. Mas esse guerreiro não empunha sua espada por nenhum dos lados. Em vez disso, ele observa, analisa e, quando decide agir, não o faz para garantir a vitória de um ou de outro, mas para evitar que o conflito fuja do controle e destrua tudo ao seu redor. Sua única lealdade seria o equilíbrio. Eles poderiam ser chamados de os equilibradores, que não se inclinam nem... Mano, esse maluco aqui, ele não. Ele usa IA ou ele, tipo. Ele vai lá e usa só a IA na voz? Por causa que. Olha essa tradução que o maluco tá fazendo, os termos. para o bem, nem para o mal, nem para a lei, nem para o caos. Para eles, o mundo é um sistema delicado de forças em constante tensão, e sua missão é garantir que nenhuma delas predomine demais sobre as outras. Em O Senhor dos Anéis, Tom Bombadil, por exemplo, é uma figura que encarna essa filosofia. O maluco do mato. Vive à margem dos grandes conflitos da Terra-média, focando-se unicamente em proteger seu próprio domínio e mantê-lo em harmonia com o mundo natural. Outro exemplo famoso está em Avatar, a lenda de Aang. Durante as primeiras etapas de sua jornada como o Avatar, sua tarefa é equilibrar os elementos e preservar a paz entre as nações, mesmo que isso signifique não tomar partido nos conflitos que surgem. Mas aqui está o mais certo. curioso. Ser neutro verdadeiro não significa ser indiferente. Frequentemente, esses personagens enfrentam decisões impossíveis, onde agir pode romper o equilíbrio que tanto buscam proteger. E quando finalmente intervém, o resultado pode ser tão surpreendente quanto imprevisível. Se você for neutro verdadeiro, intervém pouco, mas suas intervenções têm um impacto bastante Sim, exatamente. Exatamente. grande. O alinhamento caótico neutro, frequentemente conhecido como o espírito livre, descreve personagens que priorizam Os hippies idiotas. sua liberdade Exato. pessoal e individualidade acima de tudo. Imagine alguém navegando por águas turbulentas, sem seguir nenhum mapa, confiando apenas em seus instintos. As regras do porto não importam para ele. Os avisos de tempestade, tampouco. Tudo o que importa é o próximo destino, ainda que nem mesmo ele saiba qual será. Assim é o mundo de um caótico neutro, imprevisível
imprevisível, cheio de decisões espontâneas e guiado unicamente pelo desejo de ser livre. Agem conforme seus próprios desejos e impulsos, sem um forte compromisso com a lei, a ordem ou a moralidade. Por exemplo, Jack Sparrow, de Piratas do Caribe, encarna esse alinhamento perfeitamente. Segue seu próprio caminho e toma decisões baseadas em seus interesses imediatos e caprichos, frequentemente. Você beijou o homem porque você é, ou os homens beijaram você porque você é? Porque você deixou, mano. Lá ele 1000 vezes. É porque você deixou, mano. Ignorando leis e normas. Deadpool é Homens? outro exemplo. Opera com pouco respeito pela ordem ou pela moralidade tradicional, focando em seus próprios objetivos e desejos. Os personagens caóticos, neutros, são impulsionados por um desejo de serem livres e sem amarras, tomando decisões que refletem seus próprios desejos, em vez de aderirem a qualquer conjunto de regras. Se você fosse caótico neutro e encontrasse uma carteira perdida, poderia agir de várias maneiras. 1. Pegá-la sem pensar 2 vezes. 2. Deixá-la onde a encontrou. 3. Olhar o conteúdo e só então decidir. Ou seja, nem você saberia como agiria. Você não tem um código moral fixo. Tudo depende do que te atrai no momento e de como você se sente naquela situação. Você não teria um forte compromisso com o bem ou com o mal. Mas atenção, Certo. não é o caso do alinhamento legal e maligno. Vive frequentemente Não, é o corno que vai lá e o que estiver beneficiando ele segue. chamado de O Dominador. Ele descreve personagens que utilizam leis, regras e estruturas para alcançar seus próprios objetivos nefastos. Acreditam na ordem e no controle, mas exploram esses sistemas para obter benefícios pessoais, poder ou domínio. Por exemplo, Darth Vader, Ih, sai fora, o Kaique. Aí não, mano. de Star Wars, representa esse alinhamento. Ele faz cumprir as leis do Império e utiliza sua posição para promover suas próprias Afaste-se! ambições e manter o controle. Voldemort, em Harry Potter, é outro exemplo. Os personagens legais e malignos são impulsionados por um desejo de poder e controle, utilizando sistemas e regras estabelecidos como ferramentas para promover sua própria agenda. Muitas vezes, com uma abordagem fria e calculista, se encontrassem uma carteira perdida, devolveriam, mas ficariam com o dinheiro antes de entregá-la. Seguem as regras, mas as usam para benefício próprio. Mas o que mais chama a atenção hoje em dia é o alinhamento neutro e maligno, também chamado de o manipulador. Ele descreve personagens Light Yagami. que são motivados principalmente É pelo o Kira. interesse pessoal e benefício próprio, sem serem limitados por códigos morais ou leis. Imagine que você está em uma sala de reuniões com um líder que, enquanto sorri cordialmente, já está traçando em sua mente como usar suas palavras e Dexter. ações a seu Oh, meu favor. Deus. Não importa o que você quer, o que importa é o que ele quer. E ele está disposto a fazer qualquer coisa para conseguir isso, não importa o custo. Ele não tem regras nem códigos morais que o limitem. Em seu mundo, tudo leva ao poder e ao controle. Um exemplo claro desse alinhamento está em Game of Thrones. Littlefinger, o mestre da intriga, manipula dedinho? todos ao seu Não. redor para obter poder e controlar as forças a seu favor, sem se importar com o bem-estar dos outros. E outro exemplo seria Frank, de House of Cards. House of Cards é aquela série do presidente, pô. Pô, aquela lá era da hora, hein? Pena que cancelaram a série por causa que acusaram falsamente o ator principal de assédio, na moral. Pô, é sempre o mesmo padrão, mano. Político que não hesita em destruir aqueles que cruzam seu caminho. Tudo para alcançar seus ambiciosos objetivos políticos sem qualquer consideração por ética ou ordem. Para um personagem neutro e maligno, os fins sempre justificam os meios. Não há espaço para compaixão ou justiça. É o mais próximo da evolução, da sobrevivência e do poder. Estão dispostos a fazer de tudo, mas talvez não sejam tão insanos quanto os destruidores. O alinhamento caótico maligno. Transportemo-nos agora a uma cidade Repare no símbolo que tá aqui. Repare no símbolo que está sendo usado. em ruínas. Você está em ruas tomadas pelo caos e, como um caótico maligno, é um ser sem outro motivo além do seu próprio prazer. Você ri enquanto observa as estruturas, que levaram anos para serem construídas, se desmoronarem diante dos seus olhos. Não há um plano, não há uma ideologia, apenas uma necessidade de destruir, porque isso é a única coisa que te dá Deturpar satisfação. A lei algo e já a ordem estabelecido, são deturpar apenas algo bom. obstáculos, e sua Concordo. única regra seria Afaste-se. causar o maior dano possível. O alinhamento caótico maligno
humano. Não segue nenhuma causa, nem respeita o bem-estar alheio. Busca apenas a desordem, pelo simples prazer de ver tudo se desfazer. São imprevisíveis, cruéis e completamente desprovidos de qualquer tipo de moralidade. Para eles, o caos é um fim em si mesmo. Um exemplo icônico é o Coringa, especialmente em suas representações mais extremas, como em The Dark Knight. Ele se deleita em desmantelar a ordem social, não por uma causa, mas simplesmente... Certos homens, eles não querem, não são negociáveis, não são comprados. Eles apenas querem ver o circo pegar fogo. Pelo caos que provoca. O Coringa não tem outro objetivo além de criar confusão e sofrimento, aproveitando o caos pelo caos em si. Não se esqueça de apoiar esse tipo de conteúdo se inscrevendo e assistindo a este outro vídeo muito curioso que você vai adorar. Equilíbrio é saber que cada um tem seu momento. Não muda o fato de que o certo é certo e o errado é errado. Cliquem no vídeo só pra ter ideias para criar personagens melhores para RPG. E